E o Portal Tapejara agora falando sobre o Dia das Mães. É um momento muito especial para toda a comunidade e por isso nós vamos trazer histórias diferentes, histórias que de alguma forma possam até nos trazer inspirações. E eu estou aqui no escritório da Vanise, arquiteta, muito conhecida aqui na nossa região. Aliás, até ao longo da conversa a gente vai dizer que ela também é muito conhecida no Brasil inteiro. Vanise, muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado vocês por essa oportunidade de poder falar um pouco sobre maternidade, né? Pois é, o Dia das Mães, qual é a primeira coisa que te passa na cabeça? O dia que a Isadora nasceu. A Isadora nasceu no dia 1º de maio. Era uma data bem significativa, porque como a gente faz parte da JCI, era o dia do Grenal. E a probabilidade da Isadora nascer seria no dia 7. E na noite, para amanhecer, o dia 1º, comecei a ter as contrações e 5:05 ela nasceu. E aí eu recebi a visita de todo o pessoal da JCI, parabenizando pelo nascimento da Isadora. Então foi uma coisa muito emocionante. Quanto tempo faz isso? Há 27 anos já. 27 anos. Isso. Tem mães que dizem que quando o seu primeiro filho nasceu, aliás, todos, né? Mas o primeiro, principalmente, depois que ele nasceu, nunca mais dormiu. Como é que foi no teu caso? Não, eu acho que isso aí eu fui mãe madura, né? Eu tinha 36 anos e eu acho que eu estava muito preparada para ser mãe, né? Então, a Isadora foi um bebê muito tranquilo, muito alegre, chorou, claro, amamentei até 1 ano e 3 meses, foi tudo normal, assim. Algumas noites, algum tempo que a gente pensa, ai meu Deus, para de chorar, né? Mas a gente esquece de tudo isso. E ela permaneceu tranquila assim a vida toda? Sim, ainda hoje. Ela é assim. Você acha que há alguma diferença, por exemplo, quando você estava esperando a Isadora, queria ter um menino, uma menina, ou não tinha essa diferença? Eu imaginava que seria uma menina. Imaginava. E quando fiz o ultrassom e que se confirmou que realmente era uma menina, para mim foi muito bom, mas também, provavelmente, se fosse um menino também seria da mesma forma, né? E eu acho que eu levei, até porque como sou autônoma, ainda hoje, né? E eu tinha que trabalhar, então eu levei uma gravidez muito normal, trabalhei até na semana antes da Isadora nascer, não parei na verdade, né? Até um fato, como eu sou arquiteta, daí tem que conferir ferragem e tal, e a gente estava fazendo o prédio que é ali na Via Rápida, ali que era do Favareto, e eu tinha que conferir a ferragem, então eles concretaram a escada para mim poder subir, né? Porque faltavam uns 15 dias para mim ter, para a Isadora nascer grávida. E coincidentemente a minha mãe estava vindo, que morava em Água Santa, estava vindo para Tapejara e olhou e me viu. Meu Deus, é a Vanise. Levou um susto depois. Como é que tu subiu naquela... Mãe, subiu uma escada normal, nada demais. Então a tua gravidez também acabou sendo tranquila. Foi uma gravidez muito tranquila. E até pela maturidade também, né? Ter filhos, quando a gente já está madura, é uma coisa mais tranquila. Então há uma diferença até na questão da idade. Se ela é mãe aos 20, aos 30, aos 40... Eu acho, não tive experiência de ser uma mãe nova, né? Mas eu acho que a gente está mais tranquilo. E até, assim, para a época, né? Mas quando a tua filha tiver 15 anos, você vai ter 50, né? Você não vai ser tão amiga dela. Gente, se comparar, assim, na adolescência da minha filha, e que as amigas iam lá para casa, e eu acho, um relacionamento melhor do que muitas mães jovens. Né? Então, isso aí é uma coisa que... É porque, na verdade, ser mãe não há um manual. Não. Cada um vai levar de acordo com a sua necessidade. Com certeza. E também não existem regras e não existe... Cada um tem a sua experiência. E cada um tem que viver plenamente a sua experiência. Cada um faz sempre pensando no melhor. E faz sempre pensando que está fazendo certo. É verdade, com certeza. Não tem. Agora, você falou sobre a maturidade, já estava trabalhando nessa tua área
Sim. a arquitetura. Já tinha um Quer dizer, escritório. a profissão ela chegou bem antes e você decidiu muito antes que queria realmente arquitetura. Sim, sim, com certeza. E de lá para cá, assim, olhando para essa história toda da arquitetura, sabendo que ajudou a construir sonhos em várias partes, como é que isso... Eu me sinto muito realizada em ser arquiteta. Até porque, assim, numa época, né? Hoje em dia nós somos em muitas arquitetas na cidade, né? Mas na época eu fui a primeira mulher arquiteta. Teve antes um arquiteto, mas que ficou só um período e não era daqui. Então eu fui a primeira arquiteta da cidade que continuou. Então, assim, uma jovem, né? E aí perguntavam quem é que assina por você. Eu assino. Mas você pode assinar? Porque, claro, o conceito, embora o arquiteto tenha vindo antes do engenheiro na história mundial, mas com a Revolução Industrial, na verdade, o que se fixou foi o engenheiro. Claro. Né? E o arquiteto ficou como se fosse de fachada, fazer uma fachadinha bonita. Como se fosse um desenhista de fachada. E não é bem isso, né? Com certeza, na verdade, não. O arquiteto é bem mais abrangente, né? Tu não pode fazer uma casa sem ter um arquiteto, né? E hoje, nos dias de hoje, felizmente isso se concretizou. Ninguém mais faz nada sem Mas então, de certa forma, graças também a tua entrada, digamos, no mercado, eu sempre digo assim que foi um passo cada vez, né? E tu vai batalhando e vai conquistando esse espaço. Porque, é difícil. Acho que é difícil. Antigamente era mais fácil. Não sei. Todo período tem as facilidades e as dificuldades, né? Claro que a gente começou com bem menos condições e até se tu analisar assim, o que eu tinha? Uma mesa de desenho, as canetas de nanquim, papel vegetal, né? Que eram as ferramentas da época. Será que os novos arquitetos de hoje sabem o que é isso? Acho até que não. Aranha, para desenhar. Assim, e aí a gente foi se adaptando, foi se... Sim. Né? Foi evoluindo. Inclusive se adaptando até às novas tecnologias. Sim, isso no ano os anos 90 e alguma coisa, daí que se comprou um computador, né? Guardar os dólares, porque custava $3.500 um computador que mal e mal fazia memorial descritivo. Era em DOS ainda. E aí depois, claro, os programas, né? Eu tenho sempre em mente, assim, uma casa que eu fiz, e essa casa era um pouco diferente, assim, tinha um telhado mais em ponta, uma coisa... E aí eu até tentei, fiz uma perspectiva, mas o proprietário não conseguiu assimilar como é que seria a casa. Para ele, olha, eu estou indo para Porto Alegre, vou ficar 15 dias, vou fazer eu comprei um programa, o Arc 3D, que na época era o máximo, né? Era um sonho de consumo. Vou trazer e fazer essa tua casa em 3D. Tu vai conseguir olhar a tua casa por todos os ângulos. Aí realmente fiz. Fiz um super intensivo lá do programa e tal. Cheguei e fiz. Quando eu mostrei pro proprietário, ele olhou, mas é assim que vai ficar, mas vai ficar muito legal. Nossa. E fez a casa, né? E é uma das casas que eu mais gosto até, então, né? acaba sendo também uma conquista que se coloca no teu portfólio, na tua história. Sim, com certeza. Agora, uma coisa que a gente se surpreende, não tanto, mas eu acho que para você, principalmente para o teu coração, a Isadora seguiu a tua profissão. A Isadora seguiu a minha profissão. Como é que foi nesse momento? Sabe que a Isadora sempre foi muito parceira minha, né? E a gente ia para as obras, eu aproveitava o final de semana para ir nas obras no interior, né? Porque sempre, como eram poucas arquitetas também, eu acabei fazendo muitas obras na região, né? Machadinho, Santo Expedito, Ibiaçá, né? Água Santa, Santa Cecília, Vila Lângaro, todas essas... Então, o que eu fazia? No final de semana, no sábado, pegava a Isadora e a gente ia ver as obras e tal. E ela sempre me dizia, obra? Nunca. Eu nunca. Né? E para minha surpresa, quando amadureceu, não, mãe, quero ser arquiteta. Que para mim foi uma agradável surpresa. Mas você ainda recebeu com certa... recebi com uma certa... Porque eu nunca
disse, ai, minha filha, seria tão bom que tu fosse arquiteta. Não, minha filha, tu tem que fazer a profissão que te der prazer. Porque daí, se tu fizer o que tu gosta, você vai ser feliz. Não tem como não ser feliz, né? Agora, se tu fizer uma coisa, ai, vou ter que fazer porque minha mãe porque daí... Não, nada disso, né? Acabaria não seguindo. Não seguindo. Tanto que até concluir o segundo grau, ela não iria ser arquiteta. Sim, aí depois fez toda constelou profissionalmente e tal, e mãe, quero ser arquiteta. Que eu recebi com muita alegria, claro, mas aguardei. E aí realmente foi fazer arquitetura e é uma ótima arquiteta. É isso que eu digo que eles sempre são as nossas versões melhoradas, é né? Então eu vejo a Isadora assim, claro, sou mãe, né? Tem um olhar materno. Tem um olhar materno, com certeza absoluta. Mas ela é uma pessoa dinâmica, ela é bem relacionada, ela se dá bem com todo mundo, ela trata bem as pessoas. Então, só tem que dar certo. Não tem como não dar certo, sendo assim, né? E como é que você vê o futuro, tanto o teu quanto da Isadora? Eu sempre digo assim, eu tenho 63 anos. Então, tá na hora de começar a dar uma diminuída, né? Aproveitar mais. Mas você é daquelas pessoas que consegue fazer isso? Consigo. Consegue dar uma... Sim, consigo. Tipo, hoje eu quero ficar em casa, fico em casa, né? Vou sair com os amigos. A gente tem uma turma da época de faculdade ainda, que a gente viaja, né? Que legal isso. Que isso é uma coisa muito boa. Agora a gente vai para Nova Veneza, em Santa Catarina, no Carnaval das Máscaras. Daí vamos num grupo. Em fevereiro a gente foi para Torres, né? Então é legal, assim, é uma turma afim, né? Pessoas mais ou menos da mesma idade, mais ou menos com os mesmos objetivos, né? Sim. Uma turma de arquitetos e esposas e os avulsos, né? Então é bem bom. Isso aí é uma coisa que faz bem. Então, com a Isadora estando, digamos, de alguma forma te cobrindo, possibilita que eu faça isso. Pode fazer essas coisas. Assim como ela também tem porque eu vejo quando eu era sozinha, né? E me programava para tirar uma semana de férias. Na semana anterior trabalhava para poder deixar as coisas organizadas, né? Para depois voltar e também trabalhar para compensar a semana. Hoje não, né? O escritório anda mesmo. Claro que faz falta, tanto eu quanto ela, quanto qualquer pessoa faz falta. Sim. Mas anda. As coisas acontecem. O teu escritório, ele acaba sendo uma referência aqui em arquitetura na nossa região, né? Eu acho que pelo tempo também, né? E a gente sempre tem credibilidade, honestidade, transparência. Isso é uma coisa que a gente sempre pregou, sabe? A gente tem que ser autêntica, né? Tem que ser verdadeira. E uma coisa que eu sempre digo para os meus clientes, assim, a casa é tua, não é minha. Ela não tem que ter minha cara, tem que ter a tua cara. Quem vai morar vai morar é você. Eu vou te auxiliar, né? Mas você é que vai dizer, isso é bom para mim, isso não é bom para mim. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, principalmente para as mães, nessa época tão interessante, com que o amor, principalmente, ele flui de uma forma tão diferente. Eu queria que você falasse alguma coisa para as mulheres. Eu sempre digo assim, que a gente só tem a dimensão do que é um verdadeiro amor a partir do momento que a gente tem um filho. Porque é uma parte tua e que não é tua, que é só deles. Mas é um amor imenso, imensurável. Não existe comparação com outro amor. E eu acho que nós estamos num período assim, de muita polarização. E é isso que a gente tem que acabar, sabe? Porque se você gosta de fulano, você gosta de ciclano, se você gosta do azul, se você gosta do vermelho... Isso aí são coisas particulares de cada um, mas que tem algo muito maior que a nossa convivência, nosso dia a dia, um sorriso, um bom dia. Então, e as mães, eu acho que também se cobram muito assim, será que é certo? Mas meu filho não fez isso, fulano fez... Cada um é um, né? Tendo amor,
tendo compreensão. Tem que ter cobrança, sim, porque eu acho que a vida também é feita de cobranças, a gente não pode só levar no oba-oba, eu acho que foi isso que eu sempre fiz com a Isadora também. Individualidade com responsabilidade. Com responsabilidade, isso aí. E agora nós vamos conversar com a Isadora, e ela vai nos contar alguns segredos sobre a mãe dela. Isadora, em que a tua mãe te inspira? Olha, segredos não tem muitos, né? Não é segredo para ninguém que a minha mãe é um grande exemplo, né? Não só para mim, mas acredito que para muita gente de uma maneira geral, assim como a gente faz parte da JCI, da comunidade, aqui dentro do escritório mesmo, a minha mãe, ela se mostra um exemplo de mulher muito forte, muito determinada. A gente sabe que na arquitetura, quando ela se formou, não era tão fácil assim, né, como é hoje. Hoje aqui no escritório somos em 4 mulheres arquitetas e com certeza quando ela se formou a realidade era muito diferente. Então na arquitetura me inspirou na minha profissão, me inspira todos os dias, é muito bom essa troca de ideias, essa troca de experiência que a gente tem. A gente sempre fala que o escritório fica mais completo assim como somos, né? E na vida pessoal, uma líder, ela é empoderada, ela faz e acontece e ela é exemplo, ela sempre pensa no outro, às vezes um pouco mais do que nela, mas do certo ponto, né? Isso é bom, com certeza. Pensa no outro, pensa em ajudar o próximo, então não faltam adjetivos, com certeza, para elogiar essa mulher, essa mãe. E como é que você se vê no futuro se inspirando na tua mãe, tanto na pessoa quanto na profissional? Com certeza seguindo ainda mais os exemplos dela, né? E conquistando tanto quanto ela conquistou. Acho que aí já estaria um grande objetivo de vida, conquistar tanto quanto a mãe já conquistou.